Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre uma das minhas últimas leituras. Foi um livro que me surpreendeu, foi uma surpresa super boa, assim. E eu tô falando do livro 7 Anos Entre Nós. Esse livro aqui, eu não conhecia ele, eu não tinha visto ninguém falar sobre ele. Só que assim, naquelas passadinhas pela livraria, achei ele, li a premissa e me apaixonei. Comprei e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas antes da gente entrar nesse papo, conhecer mais sobre essa história, vou fazer aqueles pedidos para vocês. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Estamos aí buscando para fazer o canal Leitura Franca crescer cada vez mais e nós contamos muito com a ajuda de vocês. Então, se vocês gostam do conteúdo que eu trago aqui, ajudem o canal a crescer. Nesse livro aqui, nós vamos acompanhar a história da Clementine. A Clementine é uma moça que ela se formou em História da Arte, mas ela trabalha numa editora como social media. Ela já trabalha nessa editora há 7 anos e uma das coisas que ela mais gosta de fazer na vida é viajar com a tia dela. Todos os anos elas fazem assim viagens internacionais, fazem mochilão pela Europa, vão visitar alguns países. Assim, a tia dela, que chama Analea, é a melhor amiga dela. Elas são muito ligadas, elas conversam todos os dias. Porém, a Clementine acaba perdendo a tia dela. Infelizmente, essa tia dela, Analea, falece. E assim, de um modo repentino. Ninguém estava esperando. Claro, a tia dela já era uma idosa, mas assim, não tinha nenhum problema de saúde, gostava de viajar, era ativa, então realmente foi uma perda que ninguém imaginava. No testamento, a tia dela deixa um apartamento para a Clementine. E como a Clementine estava assim, apertada, não estava conseguindo pagar o aluguel direito, então ela resolveu se mudar pro apartamento da tia dela, porque... Pike, sai daí! A Clementine resolve se mudar pro apartamento da tia dela, porque já tá tudo pago, ela não ia precisar se preocupar com aluguel, com condomínio, essas coisas. Então, a Clementine se muda pro apartamento da tia e a tia dela, quando ela era mais jovem, ela sempre falava: esse apartamento aqui ele é mágico, acontecem algumas coisas aqui nesse apartamento, ele é mágico. Só que a Clementine, ela sempre achou que a tia dela falava isso pra ela porque era uma criança, era adolescente, queria falar que era um lugar mágico, trazer essa atmosfera mágica para a convivência delas. Só que a Clementine, ela descobre que a tia dela não estava brincando. Um dia ela tá dormindo de ressaca no sofá, quando ela acorda, tem um cara super lindo, do lado dela. E aí ela fica morrendo de medo e pergunta: meu, quem é você? Aí o cara fala pra ela: o meu nome é Ivan, eu sou parente de uma conhecida da Analea. A Analea falou que ia estar viajando e me deixou ficar aqui no verão enquanto ela não tava. Eu tenho até uma carta aqui dela, se você quiser ver. Aí quando ela pega a carta, ela entende o que tá acontecendo. A Clementine está no presente. Só que o Ivan, o cara que apareceu lá no apartamento, ele está 7 anos atrás. Então, o apartamento, ele meio que tem uma mágica que ele interliga pessoas no tempo. Então, enquanto o Ivan tava nesse ano, que era 7 anos atrás, em que o Ivan aparece no apartamento, por que a Analea não tá?
porque ela tá fazendo um mochilão pela Europa com a Clementine. E assim, a Clementine não tem como expulsar ele dali, porque, tipo, faz sentido o que ele tava falando. Realmente, a carta fazia todo sentido e tal. E aí, eles começam a conviver. Aí a Clementine, ela meio que dá uma desculpa do porquê que ela tá ali. Porque o Ivan, pelo que ele sabe, não ia ter ninguém no apartamento. Ela fala, eu não moro, eu moro em outro apartamento, só que o meu apartamento tá com alguns problemas. E aí eu vim passar o final de semana aqui só enquanto esses problemas são resolvidos. Então a gente pode dividir entre esse tempo. E esse final de semana que eles passam, tipo, o Ivan começa a cozinhar pra ela. Eles têm várias trocas, assim, eles conversam muito. Ele realmente senta e escuta o que ela tem pra falar e tal. Então eles têm várias trocas muito boas. E no final da noite, eles acabam se beijando. Então tá assim, tipo, tá rolando um clima ali e tal. Só que a tia da Clementine, ela tinha duas leis, assim. A primeira era o limite é a lua. Então, ela sempre falava pra Clementine ir atrás das coisas, tentar conquistar as coisas. E segundo, não se apaixone dentro do apartamento. E aí a Clementine, tipo, dá um basta, assim, só fica no beijo mesmo. E aí no outro dia, na segunda-feira, ela vai trabalhar, ela sai pra trabalhar. Quando ela volta, ele não tá mais lá. Porque, tipo, quando ela volta pro apartamento, ela tá no presente, ela não tá mais há 7 anos atrás. Então eles ficam meio nessa dinâmica durante o livro. Em algumas passagens eles vão se encontrando. Às vezes a Clementine volta pro apartamento, o apartamento está em 7 anos atrás e ela acaba encontrando o Ivan. Às vezes, quando ela volta para casa, o apartamento já voltou para a realidade, pro ano atual, e aí ela não vê mais ele. E assim, nesses flashes que ela tem de convivência com ele, ela vai se apaixonando, porque o Ivan, assim, é um cara que escuta ela, trabalhador, ele tá na cidade porque ele quer conquistar um emprego de lavador de pratos, porque ele tem um sonho de ser chefe, mas ele acha que ele tem que começar por baixo no restaurante. Então, assim, meio que ele é o cara perfeito e aí ela vai se apaixonando por ele. Nesse meio tempo, lá na editora que a Clementine trabalha, na atualidade, elas estão lutando para conseguir um contrato com um chefe de cozinha em ascensão, que tá super badalado na cidade, que todo mundo tá falando dele. Aí a Clementine vai para uma reunião com esse tal chefe de cozinha. E quem é o chefe de cozinha? O Ivan. Exatamente. Então, na realidade, no ano atual, a Clementine acaba encontrando a versão atual do Ivan mesmo. Só que ela não ligou os pontos quando ela foi pra entrevista, porque falaram que o nome do chefe era James. Só que é James Ivan, e aí ela não tinha se ligado nisso. E aí eles meio que se surpreendem, e aí eles vão se encontrando. Só que aí o que ela vai percebendo? Que a versão atual do Ivan, ela não é a mesma coisa, assim, não tem as mesmas características, assim, do Ivan do passado, do Ivan de 7 anos atrás, que foi por quem ela se apaixonou. Quando tava há 7 anos atrás, ele contou como que era o restaurante dos sonhos dele, como que ele queria montar o restaurante. E aí ela entra na versão atual do restaurante que ele conseguiu mudar, que ele conseguiu montar, e ela vê que, tipo, a essência dele meio que foi perdida nesses 7 anos. Porque ele queria montar um restaurante pro avô dele, assim, com características que o avô dele sonhava. Porque o avô dele sempre quis ser chefe de cozinha, mas nunca conseguiu atingir esse sonho. Então ele... Há 7 anos ele falou, eu queria um restaurante tal, de um jeito meio acolhedor, um jeito meio familiar. E quando ela entra no restaurante que ele abriu nos tempos atuais, ela vê que não tem nada disso. É um restaurante super chique, super iluminado, super moderno.
Então ela percebe que a essência, as características do Ivan que ela tinha se apaixonado há 7 anos atrás não existiam mais. E meio que eles têm um abalo, assim, uma intriga em que eles discutem sobre isso. Ela fala pra ele, esse restaurante aqui não parece nada com o restaurante que você falou que era o sonho do seu avô, não sei o que. Ao mesmo tempo que ele joga na cara dela que ela parou no tempo, que algumas coisas, tipo, se modernizavam e tal. E aí os dois, eles ficam refletindo em separado. Eles ficam refletindo em separado sobre essas características. Em paralelo, a Clementine, ela recebe uma carta de uma pessoa chamada Vera, que ela achou que essa pessoa não existia. Por quê? Quando a tia dela contou que o apartamento era mágico, a tia dela falou que ela encontrou uma pessoa lá dentro chamada Vera, que elas se apaixonaram, só que quando elas se encontraram na realidade, ou seja, 7 anos depois, a relação não era a mesma, que não deu certo, e por isso que ela tinha falado aquelas leis para a Clementine, de não se apaixonar. Porque você se apaixonando por uma versão da pessoa 7 anos atrás, quando você encontra ela no presente, não vai ser a mesma coisa e você vai acabar se decepcionando. Então foi por isso que a tia dela fez aquelas leis de não se apaixonar. A Clementine vai atrás dessa pessoa para devolver a carta, para avisar. A tia dela tinha falecido e aí ela conversa com a Vera. E assim, é uma conversa assim bem tocante, assim. Um pouco antes dessa passagem, e nessa passagem também, o leitor fica sabendo que a Ana Leia, tia da Clementine, ela morreu por... E assim, é uma passagem assim, quando elas relatam isso, por isso que foi uma morte surpreendente, por isso que ninguém esperava, porque ela era uma mulher tão de bem com a vida, uma mulher tão feliz, que viajava, que descobria vários lugares no mundo, só que, como a própria Clementine disse, ela tinha um peso nas costas que não deixava ela ser feliz e também não deixava ela pensar nos familiares que iriam ficar. E aí acabou ela fazendo isso. E a gente descobre que essa mulher, a Vera, que tinha esse relacionamento com a tia da Clementine, com a Ana Leia, é a mãe do Ivan. Então, tipo assim, tá todo mundo meio que conectado. Quando o Ivan falou que ele era filho de uma amiga da Ana Leia, que aí indicou ele a passar o verão no apartamento, é porque era a Vera. Aí a Vera escreveu pra Ana Leia e falou assim: o meu filho tá querendo passar um tempo aí, que ele tá procurando emprego. Se você não estiver no apartamento, ele pode ficar aí. Então meio que a história foi interligada. No final, a Clementine e o Ivan, eles ficam juntos. Eles têm uma conversa de realmente o Ivan ouviu o que a Clementine falou e ele falou assim: realmente eu perdi a minha essência, isso daqui era pro meu avô, eu perdi a minha essência. E aí ele acaba mudando algumas coisas no restaurante, que deixa o restaurante assim bem mais familiar, que faz bem mais sucesso. E ela também escuta as coisas que ele falou pra ela, e aí ela pede demissão do emprego dela, porque ela tava meio que estagnada. Ela tava, tipo, há 7 anos trabalhando no mesmo emprego, no mesmo cargo. Ela tava meio que estagnada e ela falou assim: eu gosto de trabalhar aqui, mas não é o que eu quero pra minha vida. Não é o que eu amo fazer. E aí ele abriu os meus olhos quando ele falou isso. A verdadeira paixão dela é a pintura. Então, ela e a tia dela compravam vários guias de viagem para os lugares que ela ia conhecer, e aí ela pegava e fazia paisagens no meio das fotos desses guias de viagem. E os amigos dela, os familiares, sempre falaram que isso era incrível. Então ela fala: eu pedi demissão, pode ser que eu continue na pintura, pode ser que eu viaje, mas realmente aquilo ali não era o que eu amava. Bom, gente, esse foi um resumo assim da história, mas eu quero falar
para vocês alguns pontos que me fizeram amar essa história. Essa história aqui, esse livro foi um 5 estrelas favoritado, só que assim, foi um 5 estrelas favoritado surpreendente, porque quando eu li a premissa e quando eu comprei ele, eu achei que eu ia gostar do livro, mas não que eu ia gostar tanto do livro assim. Eu gosto de romance, não é o meu gênero favorito mais, já foi por um tempo. Hoje eu gosto muito mais de fantasia. E fazia muito tempo que eu não me surpreendia assim com uma leitura, assim, um romance de cotidiano. E essa leitura aqui trouxe isso. O primeiro ponto que eu quero falar é a forma que, mesmo dentro de um romance, mesmo o foco da história sendo o casal, sendo o apartamento, a autora trouxe tópicos bem importantes, tipo, e como a família, como os familiares lidam com isso. A Clementine, mesmo 6 meses depois do que aconteceu com a tia dela, ela não conseguia superar, ela tava muito mal com a perda que ela sentiu, assim. E uma das coisas que eu via que pegava mais pra ela era o fato dela não ter conseguido se despedir da tia dela. Ela disse uma frase que me tocou muito, que é a seguinte: às vezes a pessoa que você ama não vai embora com uma despedida, ela só vai. Essa frase me tocou muito. Inclusive, eu até falei no meu Instagram que eu tava lendo esse livro, eu fui fazer uns exames no laboratório, e aí eu levei esse livro, porque eu cheguei muito cedo, e aí enquanto eu tava esperando lá, eu comecei a ler. Foi bem nessa parte e eu comecei a chorar no meio do laboratório. Por quê? Há 6 anos atrás eu perdi o meu avô, que é uma pessoa que eu amo demais, e eu não consegui me despedir dele. Ele faleceu em decorrência de doença. Não foi o mesmo caso que passa assim no livro, mas realmente esse ponto de quando a gente não consegue se despedir da pessoa, quando você não tá preparado, eu acho que pesa muito mais no sentimento, porque às vezes a pessoa, ela tá, sei lá, com uma doença terminal. Não estou falando que seja fácil, nenhuma perda é fácil e nunca vai ser, mas meio que as pessoas, elas já vão sendo preparadas pelos médicos, elas já estão sabendo a situação da pessoa. E quando é uma coisa repentina, pesa muito mais justamente por isso. Você não teve aquele momento de se despedir. Então, esse ponto do livro me tocou muito. Outro ponto, mudando totalmente de assunto, é o fato de que nós temos um romance. O Ivan e a Clementine, eles vivem um romance. E como essa autora conseguiu criar um romance, um ar entre os dois, assim, entre a conversa dos dois, muitas vezes super sexy, sem precisar de cenas hot, descrições de cenas hot desnecessárias. Há muito tempo eu conversava com as minhas amigas, conversava com alguns leitores sobre o fato de a gente não conseguir ler um romance hoje em dia, um romance contemporâneo, que não tenha cenas hot extremas, assim, descrições extremas que em alguns casos chega a ser até desnecessário, não chega a ter contexto. Nesse livro aqui, a gente não tem essas descrições desnecessárias. Nós temos, assim como eu disse, um ar sexy entre os personagens. Só que assim, a construção da relação foi o mais importante do que esses pontos. Então isso foi uma das coisas que também foi uma surpresa nessa leitura. Porque eu realmente meio que tava fatigada, assim, dessas descrições desnecessárias.
a forma como a autora interligou os personagens, mostrando que a tia, a Ana Leia, se apaixonou pela Vera, depois o filho da Vera ficou hospedado, e quando ele ficou hospedado, ele conheceu a Clementine, depois os dois se apaixonaram. Essa construção, essa relação entre os personagens, eu amei muito. O desenvolvimento de personagem que a autora fez, o jeito que a Clementine começa o livro, que ela estava extremamente magoada, perdida, fazendo as coisas no automático, para como ela terminou o livro, abraçando, se desafiando, que foi uma coisa que a tia dela sempre falou, você tem que se desafiar, a lua é o limite, para ela correr atrás das coisas. Então a gente vê o desenvolvimento da personagem. Então assim, esse livro aqui é o que eu falo para vocês, foi uma surpresa deliciosa. Que compra boa que eu fiz, gente, e eu super indico. Se vocês gostam de livros que tem culinária, um toque de mágica, que é o apartamento, romance, ambientação e editoras no mundo dos livros, assim, vários pontos, assim, eu indico essa leitura aqui. E eu acho que esse livro precisava de mais hype. Então, indico para vocês lerem e que vocês me ajudem a aumentar o hype desse livro aqui, que foi um 5 estrelas favoritado em abril. Isso que eu queria trazer para vocês hoje. Comentem aí, vocês gostam de histórias assim? Vocês acham que o ponto que eu trouxe faz sentido? Faz uma diferença esses pontos na história? Vamos conversar sobre isso aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Um beijo e boa leitura!